Uma aliança entre corporativistas e políticos provocou uma tragédia em um balneário japonês. No comecinho de julho deste ano, Akira Noya tirou uns dias de férias e foi com a esposa e o filho para Atami, um balneário na costa leste do Japão, a 100 quilômetros de Tóquio. Atami está sobre a encosta de uma caldeira vulcânica parcialmente submersa. Por conta do vulcanismo, ela se destaca por suas fontes termais, que vêm atraindo turistas desde o século VIII. Aliás, não por acaso, Atami significa mar quente. Junho e julho são os meses de chuva no Japão. Nessa época, massas de ar quente, vindas do Pacífico Norte e do Sudeste Asiático, se chocam com massas de ar frio provenientes da China e do mar de Okhotsk, causando fortes chuvas. Akira não queria viajar nessa época, mas fazer o quê? O seu chefe lhe deu uns dias de descanso justamente na primeira semana de julho. O primeiro dia foi ótimo. Akira e a família curtiram a praia, cujas palmeiras até lhe davam um ar tropical. Depois foram ao santuário de Kinomiya e visitaram o Okusu, uma árvore de 2000 anos que, diz a lenda, confere um ano de vida a mais àqueles que a circundam. O dia seguinte já não foi tão bom. O tempo estava nublado e eles decidiram visitar o Museu de Arte. À noite a coisa piorou. Começou a chover incessantemente. A previsão era de mais de 300 milímetros de chuva em 48 horas. No dia seguinte, Akira saiu do hotel com a família para dar uma olhada na situação. Continuava chovendo muito. Parece que acertaram a previsão desta vez, comentou ele com a esposa. Eis que, de repente, um lamaçal veio na direção deles e os soterrou. Akira tentou proteger a esposa e o filho, mas em vão. Akira e sua família foram 3 das 19 vítimas de um grande deslizamento de terra que atingiu Atami no dia 3 de julho de 2021. Com as chuvas intensas, a rocha na encosta se saturou, se fragmentou e provocou um fluxo de lama, que saiu arrastando tudo que estava pelo caminho. E por que estou falando sobre isso aqui? Porque Akira, sua esposa e seu filho, bem como os outros mortos, os desaparecidos e os que tiveram seus bens destruídos nessa tragédia, foram todos vítimas de mais um descaso estatal. Se não, vejamos. Em 2010, companhias chinesas, coreanas e japonesas se mostraram interessadas em construir uma mega fazenda de energia solar na região. O melhor lugar para instalá-la era a encosta daquela caldeira vulcânica, já que a incidência de radiação solar era maior ali. O problema é que esta encosta era toda coberta por uma bela floresta de coníferas. Para construir ali, seria necessária uma autorização da máfia estatal japonesa. É difícil para um cidadão comum conseguir um alvará para reformar a própria casa, mas corporações não têm nenhuma dificuldade nisso. Como é muito fácil corromper uma estrutura centralizada e hierárquica, as companhias subornaram alguns políticos importantes, entre os quais os ex-primeiro-ministros Morihiro Hosokawa, Yukio Hatoyama e Junichiro Koizumi, além do atual ministro do Meio Ambiente, Shinjiro Koizumi. Estes mexeram os pauzinhos para que o projeto da mega fazenda fosse aprovado em tempo recorde, sem que a população local sequer tivesse tempo de entender o que estava acontecendo. No Japão, há uma pressão para se aumentar o uso de energia solar, como uma forma sustentável de se obter energia. Essa pressão vem não só daquele discursinho de mudanças climáticas, que culpa as emissões de gás carbônico, como também da demonização da energia nuclear, especialmente depois do acidente em Fukushima. Mas o problema é que sempre há comprometimentos. Quando escolhemos uma alternativa em relação a outras, ganhamos por um lado, mas perdemos por outro. No capitalismo, no livre mercado, o respeito à propriedade, o sistema de preços, o lucro e a competição otimizam a alocação de recursos, o que leva à melhor solução possível. No socialismo, no planejamento central, cabe a alguns iluminados que controlam os fuzis estatais definir o que é melhor para todos. A opção de se favorecer a energia solar em detrimento de outras formas tem cobrado seu preço no Japão. O país está dividido em 47 distritos.
Pois bem, um levantamento do jornal Mainichi Shimbun mostrou que 80% deles têm problemas com as fazendas solares, cujos impactos ambientais têm se mostrado destrutivos. Por exemplo, em Okayama, no oeste do país, a empresa japonesa Idemitsu Kosan começou a explorar uma mega fazenda de energia solar com 320 mil painéis em uma área de 82 hectares. Os residentes afirmaram que houve deslizamentos em 2018 e 2020. Um agricultor de 62 anos disse que perdeu seus terraços onde plantava arroz no deslizamento de 2018. Ninguém se responsabilizou por isso. Histórias como a desse agricultor têm se tornado cada vez mais comuns. Para instalar essas mega fazendas de energia solar, as companhias compram os detentores dos fuzis estatais que passam a atender os interesses delas. Externalidades negativas não são consideradas. Os senhores bovinos gadosos japoneses que paguem seus impostos e não reclamem. Devidamente autorizadas, as companhias podem construir suas fazendas em áreas impróprias, íngremes, instáveis e sujeitas a chuvas torrenciais. Além disso, podem desmatar as florestas que crescem nas encostas. Só que, como sabemos, a cobertura vegetal é a maneira mais efetiva de se estabilizar o solo, especialmente em áreas íngremes. Sem as árvores, a chamada tensão cisalhante aumenta. Chuvas torrenciais e o aumento da tensão cisalhante acabam provocando rupturas de encostas e deslizamentos de terra. Neste momento, talvez você se pergunte, mas isso não poderia acontecer em um ambiente de livre mercado também? Uma empresa não poderia comprar uma área em uma encosta, construir uma mega fazenda de energia solar ali e provocar uma tragédia? Sim, poderia. Mas haveria incentivos no sentido de impedir ou minimizar externalidades negativas. Na desordem socialista em que vivemos, essas companhias contam com a inconsistência e a morosidade da justiça estatal para se eximirem de culpa ou abrandarem as punições. Em uma ordem libertária, em que os direitos de propriedade das pessoas da região seriam respeitados, os culpados por tragédias desse porte seriam rigorosamente punidos em tribunais privados. Daí o incentivo para tomarem todas as medidas preventivas possíveis. Hoje, corporações e políticos formam uma aliança promíscua. O fato de o Japão ser um país desenvolvido não faz diferença. A pseudo-justiça estatal, onde quer que exista, é desenhada para proteger os poderosos. É difícil que os políticos japoneses sejam responsabilizados. Aliás, claro que eles culparam as mudanças climáticas pela tragédia, né? As companhias, no máximo, terão de pagar indenizações que ficarão muito aquém dos danos. Além disso, podemos esperar que boa parte dessas indenizações vá para o Estado e não para as vítimas. Apenas com plenos direitos de propriedade é que há incentivos para minimizar a ocorrência desse tipo de acidente e, se ocorrerem, punir justamente os culpados. Do contrário, tragédias como a de Atami continuarão se repetindo no Japão e em outros lugares do mundo.